dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos um pouco diferente, mas com o mesmo intuito, que é adorar e bendizer o nome do nosso Senhor. Então eu convido os irmãos a termos uma palavra de oração, para darmos assim início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então eu convido os irmãos a fecharem os olhos, para termos esse momento de oração. Senhor nosso Deus, glorioso e eterno Pai, graça te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Pai, e por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Nós estamos enfrentando momentos difíceis, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquele que tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos guiado dia após dia, ó Pai. Te peço que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Pai, que o Senhor venha nos lavar completamente no sangue de Cristo Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai, para que possamos andar de modo agradável ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ensine a Tua vontade e que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra que será pregada aqui, ó Pai. Usa a vida do Teu servo, ó Pai, o que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 20. Colossenses capítulo 1, 13 ao 20, que nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Essa palavra nos fala sobre o amor de Cristo Jesus por nossas vidas, Ele se entregou, Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos trouxe salvação e redenção, Ele verteu o seu sangue, em nosso lugar. Que possamos entender a importância desse ato, que possamos andar firmes, fiéis à sua palavra, vivendo a importância desse amor, a importância dessa graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Então eu convido os irmãos a louvarmos o nome do Senhor através dos cânticos. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Nós, como povo de Deus, que estamos presentes para a casa do Senhor, podemos dizer a Ele, Ele nos deu uma semana de vida e estamos aqui mais um dia. Que nosso louvor vai chegando diante do nosso Deus com gratidão, para a nossa palavra.
convido a meditar nas Sagradas Escrituras, no livro de Colossenses, capítulo 1, e nós leremos os versículos 9 até o versículo 12, que diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Quando Paulo escreveu o livro de Colossenses, ele estava na prisão ali em Roma. Colossenses era uma cidade de uma região da Ásia. Historiadores dizem que hoje, aonde era a igreja de Colossenses, é onde é a Turquia nos dias atuais. Região hoje debaixo de muita perseguição diante do Evangelho de Jesus Cristo. Cabe nós notarmos aqui que Paulo não conhecia pessoalmente a igreja de Colossos. Ele conhecia Epáfras, e Epáfras que fundou aquela igreja. E o Epáfras, o servo do Senhor, ele constantemente lhe pedia conselhos ao apóstolo Paulo, pois ali alguns cristãos que frequentavam aquela igreja, eles estavam espalhando heresias chamada de gnosticismo. Heresia essa que entendia que as pessoas podiam chegar até Deus com um conhecimento à parte do próprio Deus. Ou seja, o gnosticismo ele pregava que as pessoas conseguiam chegar ao conhecimento de Deus com suas próprias forças, independentemente deles serem alvos da revelação de Deus ou não. E o gnosticismo ele pregava uma heresia, dizendo que você podia ter acesso à sabedoria, algo muito mais profundo do que as próprias escrituras sagradas. Quando Paulo ficou sabendo que essas heresias estavam circulando ali na igreja de Colossos, ele se coloca diante de Deus em oração. Mas se você estivesse preso, assim como Paulo estava preso por conta da perseguição do Evangelho de Jesus Cristo, se você estivesse preso ali, o que você oraria diante de Deus? Qual seria o conteúdo da sua oração se você estivesse debaixo de uma perseguição? Qual seria o teor da sua oração se você estivesse realmente sendo perseguido nos dias de hoje por ser testemunha de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo ora em favor dos irmãos ali de Colossos. E alguém disse que até mesmo quando Paulo se coloca em oração, Paulo ele exortava o povo de Deus. Então gostaria de meditar com você nessa oração exortativa em que o apóstolo Paulo se apresenta diante de Deus e que ele realmente está orando aqui não somente para os crentes de Colossos, mas o apóstolo Paulo também está orando por mim, por você e por todos os crentes de todos os momentos e de todas as eras. Qual o motivo então de Paulo se colocar diante de Deus em oração? Qual o teor que o apóstolo Paulo coloca aqui, que foi registrado na carta aos Colossenses, capítulo 1? Primeiramente, o apóstolo Paulo ele ora diante de Deus para que nós, como povo de Deus, tenhamos e façamos uso do nosso discernimento espiritual. Para a gente entender um pouco mais acerca do que estava acontecendo naqueles dias, os falsos mestres haviam entrado na igreja de Jesus Cristo
com ensino muito atraente. Um detalhe que muitas vezes faz a diferença é que esses cristãos haviam sido batizados, esses cristãos eram membros da igreja, provavelmente esses falsos mestres falavam muito bem, eram pessoas persuasivas e era muito fácil deles convencer uns aos outros. Na verdade, o conteúdo aqui que esses falsos mestres eles estavam pregando na igreja de Colossenses é atraente até mesmo para os nossos dias. O que eles estavam pregando naqueles dias é que você pode conhecer algo mais da parte de Deus. Eles estavam pregando que você pode se envolver um pouco mais no seu relacionamento com Deus. Esses falsos mestres estavam pregando que a sua vida pode ser mais completa, que você pode ser mais espiritual, que você pode ter uma unção mais poderosa até mesmo do que o apóstolo Paulo, do que o apóstolo Pedro, do que o apóstolo Tiago, do que o apóstolo João. Os falsos mestres, eles prometiam estas coisas caso o povo de Deus aceitasse novas revelações, novas doutrinas, algo totalmente diferente do que até mesmo as contidas na palavra de Deus. Os alvos desses falsos mestres eram aquelas pessoas que estavam descontentes com a igreja de Jesus Cristo. Como eu disse, a mensagem desses falsos mestres é atraente até mesmo para a igreja dos dias atuais. Mas o apóstolo Paulo ora, não somente para os crentes de Colossos, mas também para nós e por nós, em favor de que nós tenhamos um entendimento espiritual, para que os olhos espirituais sejam abertos, para que o povo de Deus possa realmente contemplar muito além do que os nossos olhos veem, para que nós possamos estar ouvindo muito além do que os nossos ouvidos ouvem, porque aqui o apóstolo Paulo ora para que você tenha realmente um despertamento espiritual, para que eu e você tenha realmente um discernimento espiritual. O apóstolo Paulo aqui ele está orando para que nós realmente possamos separar o joio do trigo, para que nós possamos estar fazendo separação entre o falso do verdadeiro. Paulo ora para que nós realmente cresçamos, mas que nós cresçamos realmente no conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento esse que Deus revela através das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo ora aqui para que nós sejamos sábios, mas não a parte de Deus, mas uma sabedoria que realmente busca a direção do Espírito Santo, porque tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo que nós precisamos está contido na palavra de Deus. Paulo ora para que nós possamos realmente assumir a nossa dependência diante do Senhor, dependência aos seus ensinos, dependência aos caminhos do Senhor. Paulo ora para que nós realmente possamos estar nos dobrando diante do senhorio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ora para que nós possamos ter uma experiência com Deus, e que nós possamos realmente crescer nessa experiência com o Senhor, que nós possamos estar realmente crescendo, porque nós estamos andando nos caminhos do Senhor. Nós não poderíamos deixar de citar aqui Filipenses 1,6, que diz assim: aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Mas para que realmente possamos perseverar nos caminhos do Senhor, nós precisamos ter um discernimento espiritual. Não deixe que os falsos mestres dos dias atuais roubem, tirem do seu coração
a semente da palavra de Deus. Não permita que os falsos mestres nos dias de hoje os seduzam com ensinamentos falsos, mas que muitas vezes realmente faz bem aos nossos ouvidos, ao nosso ego, porque muitas pessoas se inflamam com o que os falsos mestres têm dito nos dias atuais. Não deixe jamais que um falso mestre seduza o seu coração, e você somente vai permanecer no Senhor se você estiver realmente firmado nas Escrituras Sagradas. Porque quando nós realmente conhecemos as Escrituras Sagradas, nós conseguimos perceber bem de longe o ensino de um falso mestre. Em segundo lugar, aqui o apóstolo Paulo, ele ora para que eu e você tenhamos uma obediência prática aos caminhos do Senhor. Nos dias atuais, um dos grandes problemas, em todos os sentidos, é quanto ao conhecimento subjetivo. O que isso quer dizer? Talvez um dos exemplos de um conhecimento subjetivo, de um conhecimento secundário, é que o que nós conseguimos perceber que os diversos cursos têm um conteúdo bem vasto, bem extenso, e diga-se de passagem, com um conhecimento bem trabalhoso, em que muitos alunos eles se matam para estudar, para conseguir simplesmente uma nota para a sua aprovação. Os alunos eles têm estudado nos dias de hoje de tal sentido, simplesmente para tirar uma nota para ser lançado num currículo. E esse conhecimento muitas vezes fica somente na teoria. Rubem Alves, ele, em um dos seus livros, ele fala que nós precisamos esvaziar as gavetas. Nós precisamos esvaziar as gavetas porque tem muitas gavetas que têm diversos conhecimentos, mas não tem nenhuma aplicação prática. Muitos alunos estudam durante anos a fio, até conseguem o seu certificado, o seu diploma, e depois eles percebem que quando eles vão ao mercado de trabalho, eles percebem que não tem nenhuma relação com a sua vida profissional, com a sua vida acadêmica. Na verdade, o que os falsos mestres em Colossos estavam fazendo era mais ou menos isso, um conhecimento secundário. Isso porque os falsos mestres atraíam os irmãos na fé, conseguiam a atenção desses irmãos em Cristo. Eles ofereciam um conhecimento espiritual superior aos das Sagradas Escrituras, porém eles ofereciam um conhecimento, um relacionamento com Deus que não levava nada para a sua vida prática. Os falsos mestres, eles estavam intentando fazer com que o povo de Deus separasse do próprio Deus. Isso porque os seus ensinos não levavam a viver o Evangelho como cabe aos filhos de Deus. Não os levava a investir na sua vida de oração. Não os levava nem mesmo ao investimento de uma vida em que buscava se conhecer e meditar na palavra de Deus. Esses falsos mestres, infelizmente, não os levavam a amar mais o irmão que estava ao seu lado. Na verdade, a gente podia dizer que esses falsos mestres são pseudo-espirituais, porque a intenção no coração desses homens era desviar os filhos de Deus do seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os falsos mestres, na verdade, eles estavam querendo que os irmãos na fé se distanciassem de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso o apóstolo Paulo escreve no versículo 10
Fomos chamados por Deus a fim de vivermos de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Cristo. Eu e você, nós precisamos praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos de um Evangelho prático. Eu e você precisamos que o Evangelho de Jesus Cristo tenha reflexo realmente na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Finalmente, que o apóstolo Paulo ele ora para que eu e para que você nos submetamos a Deus. Viver de modo digno do Senhor é um ensino comum enfatizado por apóstolo Paulo. Viver de modo digno, se porte de modo digno, ou seja, o nosso comportamento diário deve ficar à altura do que nós confessamos acerca de Cristo. Nós devemos viver inteiramente para o agrado de Deus. Viver de modo digno do Senhor é quando nós buscamos ser fortalecidos por Deus. Viver de modo digno do Senhor é quando, mesmo quando nós assumimos a nossa fraqueza diante do Senhor, mesmo diante de tantas pressões, nós perseveramos dia após dia no Senhor. Viver de modo digno do Senhor é quando a gente realmente busca viver alegria diante da presença de Deus, porque Deus é suficiente nas nossas vidas. Viver de modo digno do Senhor é quando nós frutificamos diante do Senhor. Isso porque nós não conseguimos mais conter o Evangelho de Jesus Cristo preso no nosso interior, preso no nosso coração. Isso porque nós frutificamos para a honra e glória do nosso Deus. Paulo, prisioneiro fisicamente, ele estava livre diante de Deus, ao ponto de continuar servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo, preso, ainda testemunhava do Senhor aos soldados que estavam ao seu redor, aproveitando todas as oportunidades de compartilhar a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele continuava sendo livre, ao ponto de escrever cartas aos irmãos em Cristo que passavam por diversas dificuldades. O apóstolo Paulo estava preso fisicamente, mas ele estava livre para receber notícias acerca de como estava a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina a sermos perseverantes, perseverantes na oração, perseverantes na leitura da palavra, perseverantes mesmo nos momentos difíceis que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo jamais se fez de vítima diante da situação em que ele vivia. Ao contrário, o apóstolo Paulo aproveitou todas as oportunidades que o Senhor nos deu para continuar servindo ao Senhor, servindo de modo digno que agrada ao coração de Deus. Convido você a continuar firme nos caminhos do Senhor. Convido você a separar as coisas, a usar o discernimento espiritual que o Senhor nos dá. Convido você a obedecer ao Senhor de forma prática. Convido você a se submeter a Deus todos os dias da sua vida, independentemente da situação que nós estamos enfrentando ao nosso redor. Continue servindo o Senhor e faça como o apóstolo Paulo. Ore em todo o tempo. Compartilhe aquilo que Deus deu para você. Compartilhe o Evangelho da salvação que há somente em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos louvar ao Senhor.
você a orar, baixe a cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com nosso Deus. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e porque o Senhor continua conosco em toda e qualquer situação. Nós te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor nos capacite para que nós possamos estar discernindo esse momento que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude para que o Espírito Santo possa estar mostrando realmente a situação tão terrível que está acontecendo nos nossos dias. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos capacite a nos dar o verdadeiro discernimento espiritual. Que nós possamos estar ainda olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E que o Senhor nos abençoe para que nós possamos estar vivendo os ensinamentos da Tua Palavra. E que o Senhor nos abençoe para que nós possamos estar nos submetendo ao Senhor em toda e qualquer situação. Queremos interceder por essa semana. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas, que o Senhor faça a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, e desde agora para todos sempre. Amém.